ver cumprir cada palavra. A restauração chegou. Somos portais de Deus. A restauração chegou. Somos cartas de Deus. Ele já declarou em nós. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. 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 Nada fora do lugar. E a restauração chegou. Somos portais de Deus. E a restauração chegou. Somos cartas de Deus. E Ele já declarou em nós. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Bom dia! Nada quebrado, nada Bom dia, bom dia! Vamos convidando as amigas. Convide aí 3 amigas. Tô aqui mandando também convite. Ele sempre faz mais do que merecemos. Ele sempre faz mais do que merecemos. Ele sempre faz mais do que merecemos. Ele sempre faz mais do que Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado. Nada faltando, nada fora do lugar. Bom dia! Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tudo novo, tudo novo, tudo novo. A tua presença faz. Tudo novo, tudo novo. Presença faz.
viver teu reino aqui, pra sempre paz sem fim. Viver teu reino aqui, pra sempre paz sem fim. Bom dia, Débora! Tudo bem? Hoje o tema é ansiedade. Nós vamos abordar esse tema segundo a luz da Bíblia. Então, convide aquela amiga que você sabe que está com ansiedade, que está sofrendo com dúvidas, com medo. Manda aí o seu convite para a gente começar a nossa live. Viveremos para ver cumprir como palavra. A restauração chegou. Somos portais de Deus. Esperar só mais um pouquinho. Quando você convida, já convidei também. E a gente começa. Somos cartas de Deus. Ele já declarou em nós. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. 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 Nada fora do lugar. Amém. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Somos portais de Deus. E a restauração chegou. Somos cartas de Deus. E Ele já declarou em nós. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Bom dia, Tânia! Vamos falar sobre ansiedade à luz da Bíblia. O nosso primeiro devocional. Então, você aí que sofre de ansiedade, se você conhece uma amiga, vamos convidar essa amiga. Para vocês terem noção, segundo as pesquisas, o Brasil é o país onde as pessoas têm o maior número de pessoas com ansiedade é no Brasil. Para vocês entenderem como é que está o nível aí emocional das pessoas. E a Bíblia, eu falo que a Bíblia é o maior manual de inteligência emocional. E Deus, ele já nos avisava, já nos deixou alertas sobre o que viria a acontecer para que a gente não sofresse desse mal terrível que é a ansiedade. Essa música é linda, né, Débora? Se vocês quiserem, chama Paz Sem Fim, do Luz Live, é lá da banda, lá da minha igreja. Essa música é sensacional e ela é uma música profética, né? Eu também já sofri com ansiedade e essa música fez muito sentido para mim nos momentos de crise, no momento que eu não estava bem. Eu tentei ficar lá no local que vocês escolheram para fazer a live, mas tá estourando muito, até aqui tá estourando, mas tá bom para vocês aí ou tá incomodando? Se estiver ruim, eu troco a posição aqui do celular. Me fala aí como é que tá para vocês. Eu queria tanto que ficasse mostrando o céu, mas não mostra. Quando eu saio, aparece o céu. Quando eu volto, estoura. Mas tudo bem. Me fala aí se tá bom para vocês, a imagem, o som. Tudo ok?
Convide, não deixe de convidar pelo menos uma amiga, porque hoje a maioria das mulheres, a maioria dos homens também estão sofrendo com ansiedade. Então convide mulheres, convide homens, porque o tema é um devocional e eu quis trazer esse tema porque eu tenho recebido muito aqui nas caixinhas de pergunta. Eu tenho medo, eu sofro de ansiedade, então eu quis trazer no nosso primeiro tema do nosso devocional para trazer realmente luz para a sua vida, para as pessoas que estão sofrendo e acham que é impossível vencer a ansiedade, mas é possível sim. Então tá tudo ótimo por aí. Então vamos começar o nosso devocional. Já ouvimos uma canção, já ouvimos esse louvor lindo, que é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E é isso que eu profetizo sobre a vida de vocês que estão aí do outro lado. E a palavra base que a gente vai usar, o versículo, é Filipenses 4, a partir do verso 6, o 6 e o 7. Diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Olha aqui a Bíblia nos alertando em relação a guardar o nosso coração e a guardar a nossa mente. Olha só, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus tudo aquilo que a gente precisa. O que a palavra está dizendo? Não andeis ansiosos, não se preocupem com nada, não pensem e nem percam seu sono, a sua paz se preocupando com coisas, mas apresente as suas petições, apresente as suas dificuldades, os seus desejos, os seus medos, as suas dúvidas diante de Deus. Porque a paz que excede todo entendimento vai te abraçar. E essa paz, quando a gente encontra esse lugar de paz, a ansiedade ela não encontra mais pouso dentro de nós. Porque aqui a gente passa a não se preocupar. E olha só o que eu acho lindo, como eu falei, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a nossa mente e o nosso coração, eles precisam estar guardados em Deus. A ansiedade ela começa com pensamentos, vem pensamentos negativos, daqui a pouco desencadeiam uma emoção negativa, taquicardia, falta de ar, sudorese, pânico. Então a Bíblia já estava alertando por onde entra a ansiedade. Então ele fala o quê? Não se preocupe com coisa alguma. E a preocupação, o excesso de preocupação, o excesso de pensar no futuro, de pensar no outro dia, é que tem desencadeado a ansiedade em muitas pessoas. E essa é a visão negativa do amanhã. Para vocês terem ideia, tem pessoas que levantam, acabou de acordar, mas não consegue se conectar com o aqui, com o agora. A sua mente já está no amanhã, a sua mente está na consulta, na viagem que ela vai fazer daqui a um mês, e ela não consegue se conectar com o atual momento. E é isso que tem também tirado a paz das pessoas. Bom dia, Anaí, bom dia, Roselma. Hoje o tema do nosso primeiro devocional é a ansiedade à luz da Bíblia e nós estamos usando como base o texto de Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, o excesso de preocupação, a falta de conexão com o momento que nós estamos vivendo, tem desencadeado muita ansiedade, muita aceleração, mente acelerada nas pessoas, né? E o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a se conectar com o momento, com o agora, com o hoje. Se você está aqui nessa live, você tem que se conectar com esse momento. E você precisa esvaziar a sua mente e não se preocupar com o almoço que você tem que fazer, com a janta que você vai fazer, com o culto que você vai mais tarde, ou com a reunião que você tem ali, porque senão você perde essa conexão com o atual momento. E a ansiedade, ela te rouba do seu presente. E você encharca o seu presente de ansiedade. Você traz o futuro para o teu presente, só que de uma forma extremamente negativa. E é aí onde mora a principal raiz da ansiedade. A ansiedade, ela tem três principais portas. Qual é a primeira porta? Controle.
Pessoas que são extremamente controladoras, que querem controlar tudo, que querem controlar seus filhos, controlar seu marido, que querem controlar a sua vida inteira, que nada pode sair do controle. Bom dia, Dejana. Estamos falando sobre ansiedade à luz da Bíblia aqui no nosso primeiro devocional. Seja muito bem-vinda. Então, o que acontece? Eu querer controlar. Hoje existem pessoas que são extremamente controladoras. Elas não podem, um exemplo, ela programou que ela ia acordar 6 horas. Se ela não conseguiu acordar 6 horas, saiu tudo do prumo, saiu do controle e ela perde todo aquele dia. Ela quer controlar as pessoas, ela quer controlar a família, ela quer controlar, se deixar, ela quer controlar tudo. Então, o excesso de controle é uma porta que abre para a ansiedade. A segunda porta, a dúvida. A dúvida, ela é terrível, porque você não sabe qual porta escolher, você não sabe qual decisão tomar. E a dúvida bate na porta e a ansiedade entra. Então, primeira porta, controle, excesso de controle. Segunda porta, dúvida. E a terceira porta é o medo, principalmente o medo do futuro. E o que a Bíblia fala sobre todas essas portas? Se a gente encontrar a raiz da nossa ansiedade, qual tem sido o motivo da tua ansiedade? É o controle? É a dúvida? Anota aí, pensa agora. Encontrando qual tem sido o motivo, é muito fácil da gente conseguir resolver o problema. Qual tem sido o principal motivo da sua ansiedade? A dúvida, o medo ou o controle? E o que a Bíblia fala sobre cada um desses, né? Se você é uma mulher controladora, eu já fui uma mulher controladora, e isso me gerava muitos transtornos, muita ansiedade, muito nervoso, porque se saísse do meu controle, se saísse daquilo que eu planejei, daquilo que eu queria, era extremamente ruim para mim emocionalmente. E se você é uma mulher controladora, você precisa entregar o controle na mão de Deus. É como se o controle estivesse aqui na nossa mão. E eu preciso pegar esse controle e entregar na mão daquele que pode todas as coisas, naquele que cuida de mim, naquele que tem planos melhores que os meus. Só que isso não é uma tarefa fácil. Porque você aprendeu a controlar, você aprendeu a estar no comando. E você precisa aprender a sair do comando. E isso é um exercício diário, mulher. Isso é uma tarefa que você precisa fazer todos os dias. Decidir fazer isso todos os dias. Entregar o controle da sua vida na mão de Deus. Só que tem gente que entrega hoje e amanhã já pega de novo. Eu fazia isso, eu entregava para Deus o controle e daqui a pouco eu pegava de novo. Eu entregava e pegava de novo. E aí as coisas não fluíam. Então, o que eu quero te falar sobre o controle? Faça uma reflexão. Se a forma que você está guiando a sua vida, o controle estando na sua mão, como é que está a sua vida emocional? Como é que está a sua vida familiar? Como é que está a sua vida financeira? Está dando certo? Seja sincera, está dando certo você guiando a sua vida com total controle na sua mão? Eu tive que entender que não estava dando certo e que eu tinha que abrir mão do controle para que eu vivesse os planos de Deus. E olha só quais são os planos de Deus para mim e para você. Lá em Jeremias 29:11. Olha só o que diz Jeremias 29:11 sobre o plano de Deus para mim e para você. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, quando eu entrego o controle na mão daquele que sabe o que é melhor para mim, para minha casa, para o meu trabalho, para minha vida financeira, eu começo a viver e experimentar os pensamentos de Deus. Então, se eu experimento os pensamentos de Deus, como diz, eu sei quais são os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de lhe fazer bem e não mal. Então, eu passo a confiar, eu passo a descansar e eu começo a descansar a minha mente, porque eu sei que Deus tem um plano melhor do que o meu. Então, você, mulher que é controladora,
e que tem tido ansiedade por isso, decida hoje, faça essa autorreflexão, se fazer do seu jeito está dando certo. E decida entregar e viver os planos e os sonhos que Deus tem para a sua vida. Qual é a outra porta que eu falei? A dúvida. A dúvida, ela é um sentimento terrível, porque você fica sem saber como agir. E é como se você estivesse paralisada. Quem aqui já passou por isso? De estar com dúvida e começar a ter crise de ansiedade, começar a perder o sono? Quem está aqui assistindo de vocês que já passaram por isso, sabe? Por esse sentimento horrível de dúvida. A dúvida, ela faz você ficar paralisada, ela faz você ficar em cima do muro, porque você não sabe se vai para um lado ou se você vai para o outro. Quando eu tive que decidir, antes de fazer toda a minha formação, meus cursos da área emocional, eu tinha um salão de beleza e eu queria sempre fechar, mas eu tinha a dúvida. Será que é isso mesmo? Mas será que eu não estou agindo segundo a minha vontade, a minha emoção? E será, e será, e será? E nunca conseguia fazer. Isso me tirava o sono, me dava insônia, dores de cabeça, era muito pesado. Então a dúvida, ela traz e ela abre porta para a ansiedade. E como é que eu faço para vencer a dúvida? Escreve para mim aí, para vocês gravarem as portas que eu estou falando. Primeira porta da ansiedade, o controle. Segunda porta que abre a ansiedade é a dúvida. E a terceira porta é o medo, principalmente o medo do futuro. Escreve para mim nos comentários. Coloca aí, controle, vírgula, dúvida, vírgula, medo do futuro. Bom dia, Fabíola, seja bem-vinda. Então, as portas que abrem para a ansiedade entrar é o controle, a dúvida e o medo do futuro. Já falamos aqui sobre o controle, nós precisamos entregar o controle na mão de Deus. Eu preciso viver os sonhos de Deus, os planos que Deus tem para mim, e eu preciso todos os dias refletir se eu segurando o controle da minha vida, se está dando tudo certo. Se não está dando certo, nós precisamos ser humildes e entregar o controle na mão daquele que tem o melhor para mim e para você. Segunda porta, dúvida. Como é que eu faço para vencer a dúvida? Exercitando a minha fé. Bom dia, Kate, seja bem-vinda. Então eu preciso aprender a exercitar a minha fé. E a fé, ela vem, a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos os dias de manhã eu coloco no meu devocional, ouvir uma ministração, que seja curta, 10, 15 minutos depois do meu devocional, porque eu leio a palavra e eu escuto uma palavra direcionada para aquele meu dia. Então no YouTube tem tantas mensagens incríveis, JB Carvalho, Disse, tem a Viviane, que é incrível também, tem vários, se vocês quiserem indicação, André Fernandes. Então eu coloco, falo, Deus, eu quero uma palavra para esse dia. E tem vezes que a palavra que eu li, que Deus ministrou sobre mim na Bíblia, Ele ministra da mesma forma na palavra. E Deus, nesses últimos tempos, me ensinou a exercitar a minha fé. Quando você deseja aprender a exercitar a fé, bom dia, Leandra, Deus, Ele vai te ensinar. Então, hoje, para vocês que entraram agora, estamos no nosso primeiro devocional, falando sobre ansiedade à luz da Bíblia. E o texto base é Filipenses 4, versos 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresente as suas petições, os seus desejos diante de Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará os seus pensamentos e as suas emoções, o seu coração. Então nós estamos falando aqui que existem 3 portas principais para a ansiedade. Primeiro, o excesso de controle. Vocês que entraram, existem 3 portas principais para a entrada da ansiedade. Primeiro, excesso de controle, a dúvida e o medo do futuro. Nós já falamos sobre o controle, nós precisamos abrir mão e entregar na mão de Deus a nossa vida. E em segundo, estamos falando sobre a fé. Coloque a sua esperança em Deus, exercite a sua fé. Se você não tem fé,
Seja sincera com Deus e fala: Deus, eu não tenho fé. Em muitos momentos eu tive que fazer essa oração: Deus, eu não estou tendo fé. Me ensina a confiar, me ensina a acreditar que o Senhor está no plano, está no centro, está no controle da minha vida. Então aprenda, saia daqui exercitando a sua fé. E o texto base para isso em relação à dúvida está lá em Hebreus 11, verso 1. Olha só que lindo. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé... Aí aqui eu vou parar por aqui, vou ler só um. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, quando eu exercito a minha fé, a dúvida, ela some. Porque eu passo a acreditar que Deus está no centro da minha vida e que se é para eu tomar uma decisão, Ele vai me guiar, Ele vai trazer paz. Deus, você não vai conseguir ouvir Deus se você estiver com o coração cheio de dúvida. A dúvida, ela cega o seu entendimento, ela ensurdece os seus ouvidos. Então, acalma o teu coração, você que está com dúvida. Coloca uma música, aquieta e deixa Deus falar com você, porque Ele está o tempo todo falando, você que não está conseguindo ouvir. E qual é a terceira porta? O medo. Principalmente o medo do futuro. Hoje muitas pessoas alimentam o sentimento de medo de que será que eu vou conseguir? Será que a minha empresa vai dar certo? Mas será que eu vou conseguir ficar casada? Será que eu vou conseguir educar os meus filhos? Será que essa empresa vai funcionar? Mas será? E esses tantos de será começa a te trazer a ansiedade. Então, o medo do futuro, esse serás, esse pensamento, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Desencadeia a ansiedade em você. Então, eu falo que o medo, ele é o oposto da fé, ele é o oposto da confiança. E o medo, ele é uma fé também, só que ela é uma fé negativa, porque quando eu tenho medo de algo com muita intensidade, eu atraio isso para mim. Então tem gente que tem medo, começa a ter pensamentos negativos, pensamentos ruins sobre o outro dia, sobre o futuro, e daqui a pouco vai lá e acontece o que ela estava com medo. Por quê? Porque o medo, ele é uma fé, e o medo, ele tem uma energia, ele tem uma potência muito forte. No entanto que a Bíblia, ela fala muito sobre o medo. E antes de enviar alguém, Moisés, Gideão, Deus trabalhou o medo daquelas pessoas antes de enviá-las, porque o medo te paralisa. O medo, ele faz você não conseguir fazer o que tem que ser feito. Então hoje talvez você está aí tendo crise de ansiedade porque você está com sentimentos de medo dentro de você. E o que você precisa fazer? Você precisa aprender a descansar. Você precisa aprender e saber qual é o teu plano, o plano de Deus para a tua vida. Para onde você está indo? Quando você tem uma visão clara. Grave isso, quando você tem uma visão clara, para onde você está indo, não é no meio do caminho que você vai parar. Mas o que acontece? As pessoas não têm uma visão positiva de futuro, elas não têm um planejamento do que elas querem viver, e aí quando elas passam uma dificuldade, elas sucumbem, elas morrem, porque elas não têm uma visão clara da onde elas querem chegar. Então você precisa ter uma visão clara para onde você está indo, qual é o plano de Deus para a tua vida, qual é a tua missão, qual é o teu propósito, e tudo isso se descobre. Quando você sabe para onde você está indo, você não para no meio do caminho e as circunstâncias não te dão medo. Agora, quando eu olho para o meu futuro com medo, eu fico paralisada, eu tenho ansiedade, eu tenho dúvida, e aí é onde tudo desmorona, porque eu não tenho assertividade na hora de escolher. E a Bíblia, ela fala também sobre o medo. Lá em Salmos 94:10, Davi, ele nos fala sobre o sentimento de medo. E o medo, ele realmente é um sentimento que paralisa as pessoas. Olha só o que diz, Salmos 94:19. Diz, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Então, olha só, Davi está dizendo o quê? Eu sei que Deus está cuidando de mim. Então, isso me traz consolo. Então, você precisa entender que Deus está cuidando de você. E que a tua vida está no controle e na direção dEle. E que tudo que te acontece, Deus está no controle.
Não só coisas boas, porque a gente só quer viver aquilo que é bom, a gente só quer viver aquilo que é positivo. Mas a gente precisa aprender a vivenciar os momentos difíceis, acreditando, confiando que Deus está no controle da nossa vida. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Então, olha só o que Deus está dizendo. Não tenha medo, mulher. Não precisa ter medo do futuro. Não precisa ter ansiedade. Coloque o seu coração em Deus. Coloque o seu coração nele. Porque Ele está dizendo, eu sou o teu Deus. Eu estou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Então, ao invés de perder energia e perder tempo alimentando a sua mente com pensamentos ruins, por que você não perde tempo ou gasta o seu tempo, ao invés de estar perdendo pensando coisas negativas, alimentando a tua mente de coisas boas? Para a gente mudar o foco do negativo, a gente precisa alimentar a nossa mente de pensamentos positivos. E isso começa por músicas, por livros que você lê, por novela que você assiste, porque tudo que você vê, jornal, tudo que você assiste, escuta, isso vai introduzindo em você. Se você já tem um pensamento negativo, fica assistindo coisas negativas, filme de terror ou coisas que não edificam a tua alma, você só está alimentando mais ainda a tua ansiedade. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. E eu desejo que a paz, que excede todo o entendimento, te abrace nessa manhã. E que você entenda que existe sim saída para a ansiedade. Existe sim um lugar de paz. O último versículo que eu quero ler para vocês, o último verso está lá em Romanos 8. Para a gente finalizar, eu quero fazer uma oração por vocês. Romanos 8. Quem aqui sofre, que está assistindo, que sofre de ansiedade ou conhece alguém? Como eu falei no início da nossa live, o Brasil, segundo as pesquisas, é o país onde existe o número mais alto de pessoas ansiosas, tá? Então, o Brasil está à frente, a gente precisa mudar esses números, a começar por quem está aqui ouvindo essa palavra. A ansiedade não é as pessoas falam, é normal, é o mal do século. Não é normal ser ansioso, tá? O normal é você ter paz, a paz que excede todo o entendimento, como diz a palavra de Deus. Romanos 8:15, olha só o que diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O que essa palavra está dizendo? Que você tem um pai. Que você não está sozinha, que você não precisa temer o futuro, que você não precisa estar totalmente no controle, que você precisa vencer a dúvida, porque a palavra de Deus está dizendo que nós não somos escravos, mas que nós temos um pai e nós somos filhas amadas de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida. Então, olha só o que a palavra está dizendo, que nós somos filhos de Deus e que com Ele, sofrendo com Ele, você tem a certeza da sua vitória. Você, mulher que está aqui hoje, sofrendo com ansiedade, por causa da dúvida, por causa do controle, por causa do medo do seu futuro, com medo do amanhã, você tem um pai, você não precisa passar pelas suas dificuldades sozinha. Existe um Deus que te ama. Existe um pai que quer cuidar de você. Eu não sei qual foi a tua relação com seu pai aqui nessa terra, mas esse pai que é nosso Deus, ele é extremamente diferente. Ele não te fere, ele não te abandona. Então comece a confiar nos momentos de crise, de ansiedade. Coloque o teu medo diante de Deus. Nós temos que aprender a ir até Deus. Você pode ir até Deus aí no lugar que você está agora. Você pode ir até Deus no banho, lavando a louça. Você pode falar com Ele qualquer momento que você quiser.
Você tem livre acesso ao Pai. Então, quando você estiver tendo uma crise de ansiedade, coloque uma música, um louvor, porque o louvor aquieta a alma. E vá para Filipenses 4. Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresente a Deus as suas petições, e a paz que excede todo entendimento encherá você e guardará sua mente e seu coração. Então Deus, ele quer guardar a tua mente. Deus, ele quer guardar o teu coração. Mas você precisa entregar a tua vida. Você precisa passar a confiar e acreditar que Ele está cuidando de você e que Ele está guiando e controlando a tua vida. Então não se entregue às dificuldades. Quando o medo bater a porta, você vai apresentar para esse medo a fé. Quando a dúvida bater na porta, você vai apresentar para ela a paz. E quando o controle querer bater a porta, você vai apresentar para ela a confiança. E eu desejo, mulheres, que se alguma de vocês aqui tem ansiedade, tem sofrido com esse mal terrível, ou conhece alguém, ou tem alguém na família, porque hoje as crianças já estão ansiosas. Eu desejo que você seja luz na terra e que você leve essa mensagem. Olha, é possível vencer a ansiedade. Entregue a sua vida, mostre para elas, leia lá Filipenses 4, 6, 7. Confie, descanse, porque o Deus ele não perde o controle, ele não perdeu o controle da tua vida e ele não te abandonou. Então a minha oração por você é essa, mulher, que a paz que excede todo entendimento te alcance. E nós estávamos ouvindo uma música no início da nossa live, que chama Paz Sem Fim. Essa música, ela é linda e ela falou muito comigo nos meus momentos que eu tinha crise de ansiedade. Puxa um pouquinho, quero orar por você para finalizar nosso devocional. O refrão dela é um refrão profético. E eu declaro sobre a sua vida esse refrão. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu declaro nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu declaro que as suas emoções, que a tua mente ela seja alcançada por uma metanoia, por uma transformação. Que a sua mente ela seja nesta manhã inundada por uma paz que excede todo entendimento. E que você comece a alimentar a sua mente, os seus pensamentos, daquilo que te traz esperança. Que a sua mente ela seja renovada pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro nada quebrado, nada faltando emocionalmente na sua vida. Eu declaro que suas emoções estejam totalmente sob o controle de Deus. E que o Espírito Santo ele limpe a tua alma. E que tudo aquilo de negativo, que tudo aquilo de ruim, que faz você enxergar o futuro com medo, seja eliminado. E eu declaro nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu declaro sobre a sua vida, mulher, que a paz que excede todo entendimento te alcance, te abrace. Eu declaro que todo esse medo, que toda essa dúvida e que todo esse excesso de controle caia por terra agora. E que o Espírito Santo, que é o nosso amigo, o nosso conselheiro, te abrace e te alcance nessa manhã. Lembre-se sempre, mulher, você é casa, você é morada do Espírito Santo e você tem um Pai. Você não precisa estar ansiosa, você não precisa temer o futuro, porque em Deus nós temos a certeza da nossa vitória. Que Deus abençoe a sua vida e eu declaro tudo novo sobre a sua vida, tá? Beijo, Deus abençoe o seu dia e que você seja luz por onde você passar, levando essa mensagem de esperança. Obrigado por estar aqui comigo. Amanhã voltamos às 8 horas com mais um dia de devocional. Beijo, fiquem com Deus. Mais do que merecemos. O nome da música é Paz Sem Fim, de Luz Live. Fiquem com Deus, que a paz que excede o entendimento te alcance.
Vamos ser luz. Beijo, tudo novo, Débora. É isso aí, tudo novo. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar.